há necessidade de um estudo muito mais aprofundado da Palavra de Deus. Especialmente deviam Daniel e Apocalipse receber atenção como nunca antes na história da nossa obra. Leiam o livro de Daniel, relembrem ponto por ponto a história dos reinos ali apresentados. Cristo Triunfante 334. A pena inspirada em diversos lugares nos apresenta uma instante necessidade, nestes últimos dias, de estudarmos o livro de Daniel em conexão com o livro do Apocalipse. Ambos devem compor a base dos nossos estudos, pois eles lidam e tratam de eventos que estão intimamente relacionados ao período em que vivemos. Você e eu, que chegamos aos fins dos tempos, precisamos ter na nossa mente cada elemento decodificado da profecia desses dois livros. Nós estamos já avançando na nossa jornada nesse estudo exegético de Daniel capítulo 8. É claro que não estamos esgotando todo o conteúdo do livro, mas eu poderia dizer que as informações que têm sido dadas servirão como um guia para estudos mais aprofundados, ok? Porque eu reconheço que para estudar a profecia é necessário também ter conhecimento da história e muitas vezes nós não sabemos nem onde buscar estas informações. Então, estes vídeos que vocês estão recebendo, que estão aqui na nossa playlist de Daniel, vão servir como um guia. No estudo anterior, nós estudamos Daniel capítulo 8, a primeira parte, e vimos ali a representação daquele carneiro, do bode, do chifre pequeno em duas fases, entre outras coisas, Avançamos até o versículo 12. Hoje vamos avançar a partir do versículo 12 e concluir o capítulo 8. Ok? Antes, para refrescar a memória, eu gostaria só de fazer uma breve recapitulação daquilo que nós já havíamos estudado, tá? Só para rememorar as informações. O livro de Daniel é dividido em duas seções principais. A primeira, os capítulos históricos, capítulo 1, o 3 ao 6, e a segunda, os capítulos proféticos, capítulo 2, 7 a 12. Tá? Os capítulos históricos são histórias que profetizariam de acontecimentos futuros, e os capítulos proféticos são profecias que cumpririam-se ao longo da história. Tá? Nós já estudamos todos os capítulos proféticos, históricos, agora estamos nos proféticos, no final. O capítulo 2 e o capítulo 7 estão intimamente ligados, assim como o capítulo 8 e o capítulo 9 também estão intimamente ligados, da mesma maneira que o 10 ao 12 também estão conectados. O capítulo 7 e 8, poderíamos dizer que o capítulo 2 e 7, poderíamos dizer que é uma repetição e ampliação. Esta ampliação, na verdade, com repetição, acontece até o capítulo 12. Mas o capítulo 2 é ampliado de maneira mais abrangente pelo 7, e o capítulo 9 é a ampliação mais abrangente do capítulo 8, ok? E o capítulo 11, na verdade, fechando no 12, verso 3, é a ampliação máxima de todos os capítulos proféticos. Pois em Daniel encontramos um princípio importantíssimo que é o paralelismo progressivo, repetição e ampliação. O mesmo assunto é repetido, porém, são acrescentados detalhes para facilitar a nossa compreensão do tema. Bom, sem mais delongas, vamos para o capítulo 8, versículo 12, ok? Capítulo 8, versículo 12, diz assim: E um exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e o pisou. Por que eu não li a palavra transgressão? Porque eu não li a palavra sacrifício. Bom, se vocês repararem, a palavra sacrifício está em itálico. Toda palavra em itálico na Bíblia, e são muitas, porque não existia uma palavra no original que fizesse uma conexão para a frase fazer sentido.
Então foi decidido, né, pelos tradutores, os eruditos que traduziram, em alguns momentos introduzir uma palavra para fechar o pensamento. E estas palavras são aquelas que estão em itálico. Então toda palavra em itálico na Bíblia, verso 6, a palavra em, o verso 17, acontecerá, todas estas palavras não estão no original, ok? E aí o Primeiros Escritos, página 74, diz: vi em relação ao contínuo que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto original. Então, o irmão White também confirma a ideia de que a palavra sacrifício aqui não é parte do original. Ok, um exército foi dado contra o contínuo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e prosperou. Existe uma briga teológica muito grande quanto ao que viria a ser o contínuo. Antes de eu fazer alguma ponderação sobre isso, sobre o contínuo, eu só gostaria de ler um texto da irmã White que está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 164, 165, que diz: tem alguma coisa a dizer aos meus irmãos do leste, oeste, norte e também do sul. Peço que meus escritos não sejam usados como argumento principal para solucionar questões sobre que agora há tanto debate. Rogo aos pastores H, I e J e outros de nossos principais irmãos que não façam referência aos meus escritos para apoiar os seus pontos de vista, quanto ao contínuo. Então, o irmão White mesmo fala que não se deveria usar os escritos dela para sustentar o que viria a ser o contínuo. Ela segue dizendo: peço agora que meus irmãos do ministério não façam uso dos meus escritos em seus argumentos quanto a esta questão do contínuo, pois não tive nenhuma instrução a respeito do ponto em discussão, e não vejo necessidade alguma para a polêmica. No que concerne a este assunto, sobre as condições atuais, o silêncio é eloquência. Então ela falou que o silêncio, quanto ao contínuo, é eloquência. Então eu vou seguir o conselho do profeta e vou tornar-me eloquente, ao não me deter muito sobre o contínuo. Nos dias da irmã White já existia uma polêmica muito grande quanto ao contínuo, se era... Bom, as duas principais visões, né? Hoje mesmo dentro do adventismo, para o mundo evangélico, protestante, pentecostal, os estudiosos da profecia dizem que o contínuo seria o sacrifício contínuo judaico sendo tirado quando Antíoco II sacrificou um porco sobre o altar e impediu os judeus de sacrificarem durante um tempo. Eles falam que ali foi Antíoco, sendo o chifre pequeno, que retira o contínuo. Estes são aqueles que creem que o chifre pequeno surge de um dos chifres, não dos ventos, como vimos no estudo passado. Mas as duas visões mais consideráveis é que o contínuo representa o ministério de Jesus, que foi sobreposto pela intercessão de papas e sacerdotes, e a segunda visão é que o contínuo representa o paganismo, que foi retirado completamente de cena no ano 538 para que o papado fosse estabelecido. Eu me lembro quando eu tive a minha classe de Daniel, meu professor foi o Giancarlo de Miranda, e ele falou que quando ele teve a classe dele no Harvard, nos Estados Unidos, quando chegou nesse ponto, justamente foi o ponto mais animado, ou seja, perdeu-se muito tempo precioso da aula debatendo sobre o que seria o contínuo, se seria o ministério de Cristo ou se seria o paganismo. Então eu não quero repetir tal erro, eu não quero perder tempo falando sobre o contínuo, a não ser dizer que para uns a visão do contínuo seria o ministério de Cristo sendo sobreposto e para outros seria o paganismo sendo retirado para ser posto em seu lugar o papado. Se vocês desejarem estudar mais, né, sobre o assunto, eu incentivo a pesquisa, mas eu acredito que por um momento não seria pertinente avançarmos mais para identificar a identidade do contínuo, uma vez que temos que concluir o capítulo e temos material mais importante a ver. Ok, então temos aqui o verso 9
E de um deles saiu um chifre pequeno, de um dos ventos, o qual cresceu muito para o sul, para o norte, para o oriente e para a terra formosa, Palestina. Verso 10, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército das estrelas os pisou. 11, se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo, e o lugar de seu santuário foi lançado por terra. E o verso 12, e um exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Bom, desde o verso 10 ao 12, nós vamos ter uma mescla muito grande. Por quê? Porque é nesses versículos que acontece a transferência ou a transição, melhor dizendo, transição de Roma imperial para Roma papal. Então, algumas pessoas dizem que no verso 10 é Roma imperial, o 11 e o 12 Roma papal. Uns dizem que no verso 10 e 11 Roma imperial e no 12 o papal. Eu não vou demarcar onde acontece a transição, mas ela acontece justamente desde o verso 10 ao verso 12, onde o paganismo se torna o paganismo batizado, o papado. Verso 13, depois ouvi um santo que falava. Bom, quem é esse santo que falava? Não é um homem, nem tampouco Daniel. Na verdade, Daniel aqui era o ouvinte. O verso 16 diz quem era este homem santo que falava. E na verdade não era um homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Quem é este homem que gritou para Gabriel? Jesus. Se vocês forem aqui ao capítulo 10, vocês vão ver Jesus aparecer. Capítulo 10, verso 13. Mas o príncipe, disse Gabriel, mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, este que pede a Gabriel para que ele dê a Daniel a devida interpretação, na verdade, é Jesus falando para Gabriel. Então, esse santo que falava era Gabriel. E, ademais disso, a irmã White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 99 e na página 234, fala que o anjo Gabriel é quem assiste na imediata presença de Deus e é o primeiro em comando depois de Cristo. Ou seja, o anjo Gabriel assumiu o lugar de Lúcifer em comando, não em divindade, tá? Em comando, Lúcifer era o primeiro depois de Cristo na liderança das hostes angélicas. Quem ocupou esta posição foi Gabriel. E é interessante notar que Gabriel ocupou a posição de Lúcifer, mas ele não era tão poderoso quanto Lúcifer. Porque o próprio capítulo 10 diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Naturalmente, esse príncipe aqui é uma referência a Dário, mas, se vocês forem ler o Profetas e Reis, a irmã White fala que era um conflito entre Gabriel e Satanás. Então, Gabriel não prevaleceu contra Satanás, precisou de Jesus vir ajudá-lo. Ou seja, o nosso inimigo é poderoso, não podemos brincar com ele. Voltem a Daniel 8,13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava. Ou seja, alguém disse alguma coisa para Gabriel, no caso Jesus, e disse: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então a pergunta é, até quando duraria o papado? Porque transgressão assoladora, nós vamos ver em estudos posteriores ainda em Daniel, de maneira mais abrangente, nós vamos ver que transgressão assoladora é uma união de igreja e Estado, um casamento. Assim como vimos em Daniel 2, os pés de ferro e de barro, representando a união da igreja e o Estado. Então, transgressão, um termo religioso. Assolação, um termo civil. Até quando duraria, então, a transgressão assoladora? Para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Esta foi a pergunta. Até quando duraria? É interessante notar que a resposta vem no verso 14, naturalmente, vocês conhecem, né, a profecia base da nossa fé, surgimento do Adventismo, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, até 1844. Mas você que estuda a profecia,
sabe muito bem que a transgressão assoladora ou o papado, porque a transgressão assoladora aqui, de fato, seria o papado, não durou até 1844, mas durou até 1798. Agora é interessante notar por que Jesus pergunta para Gabriel: Gabriel, até quando durará o período de hegemonia papal? E Gabriel responde: até 1844. Mas nós sabemos que não foi até 1844. Agora, por que foi dado esta lacuna de tempo? Porque, na verdade, o papado aqui não é representado apenas como o catolicismo, mas um sistema. E esse sistema caiu em 1844, quando? Quando a irmã White fala que a segunda mensagem soou logo após a primeira, dizendo: caiu, caiu Babilônia. Por que Babilônia começou a cair nos dias da irmã White? A irmã White era de qual igreja, se lembram? De qual denominação? Ela era metodista. Então, quando ela saiu da sua igreja, muitos outros que abandonaram suas antigas religiões, aquelas religiões se tornaram Babilônia. Ok? Então, Babilônia não caiu somente na pessoa, na figura do catolicismo em 1798, mas todas as denominações protestantes se tornaram Babilônia em 1844, quando os seus fiéis abandonaram suas fileiras. Houve-se, então, naqueles dias, o grito: caiu, caiu Babilônia. Ademais disso, em 1798, Babilônia caiu de fato aqui na Terra, e para o universo expectante, que vê as coisas de maneira muito mais ampla, foi em 1844, quando as igrejas protestantes se converteram todas em Babilônia, saindo do período de Sardes, entrando no período de Filadélfia e logo depois migrando para o período de Laodiceia. Bom, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Este versículo aqui, naturalmente, se necessitaria de pelo menos 2 palestras inteiras de 50 minutos para que ele fosse abordado. Eu acredito que a maioria do nosso público já conhece essa profecia muito bem. 457, início, 34, final das 70 semanas, mais 1810 anos, 22 de outubro de 1844, as pregações de Miller, o cômputo de Miller, a maneira simplória que ele fez o cômputo, etc. Eu creio que são informações que são acessíveis a todos. Então eu não vou trabalhar Daniel 8,14 nesta palestra. A hora que nós concluirmos o seminário, eu vou fazer algumas palestras extras ao seminário de Daniel. Tá? Vão ser pelo menos 8 palestras extras. E nestas palestras extras, nós vamos trabalhar não de maneira exegética, mas temática, alguns pontos. Por que eu não vou fazer isso agora? Porque o objetivo aqui é trabalhar sistematicamente. Então eu não quero começar agora a trabalhar tematicamente, indo para outros lugares para não perder o foco. Então, aguardem até o final do seminário. Já estamos no capítulo 8, então faltam 4 somente para nós concluirmos, não vai demorar. Nós vamos então começar com algumas palestras extras para concluir de maneira mais ampla o seminário de Daniel. Então vamos direto para o verso 15, que diz assim: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Teve a visão, agora uma pessoa com a semelhança de um homem aparece a Daniel. Verso 16: E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Agora eu quero dizer algo aqui para vocês. A palavra visão, aqui no livro de Daniel, embora o vocábulo utilizado em português seja o mesmo, no original não seria o mesmo. Em alguns lugares, a palavra visão é a palavra hebraica razon, em outros lugares é a palavra hebraica maré. São 2 palavras diferentes. Então, a palavra visão, quando é apresentada, está se apresentando um sentido amplo, ou seja, uma visão completa, um todo, uma visão não parcial. Seria, deixa eu ilustrar com essa caneta aqui. A razão
A razão é a capacidade de vermos a caneta por inteira. Estamos vendo a caneta completa. Isto é, no hebraico, razão. É quando se tem a visão completa do objeto. Agora, maré é a visão parcial, independentemente do tamanho que se vê. Maré é a visão parcial. Na maré você pode ver somente uma pequena ponta, pode ver uma parte maior ou uma parte ainda maior. Mas a maré é quando você não tem a visão completa, tá? Isso é importante entender. Por quê? Porque quando Jesus diz aqui no verso 16, e ouviu uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou ao anjo e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. A palavra visão aqui no verso 16 é maré. Ou seja, foi dito que não era para dizer a visão completa. Por que não era para dizer a visão completa? Porque Daniel não precisava saber algumas coisas que não se relacionavam com os seus dias. Foi dada a ordem de que se apresentasse somente uma parte da visão, a maré, somente uma parte. Verso 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. A palavra visão aqui no verso 17 é a razão, ou seja, a visão é completa. Em outras palavras, o anjo estava dizendo para ele, Daniel, esta visão, ela é longa, ela alcança os últimos dias, é uma visão ampla. Verso 18. E, estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse, Daniel, eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos dias, ou no último tempo da ira, pois isto pertence ao tempo do fim. Ou seja, a partir do verso 19, então, nós vamos ter a interpretação da visão que foi dada a Daniel. Ou seja, a interpretação da razão. Mas nós vamos ver que, na verdade, não foi dado toda a visão. Então, quando o anjo deu a entender a Daniel, foi somente maré, porque se apresentou só uma parte da visão. Verso 20. Aquele carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Nós já vimos isso na palestra passada, né? Que esses daqui são os elementos já apresentados, também no capítulo 7 e no 2, com outros símbolos. Verso 22, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Aqui vem a divisão, né, do reino grego, Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Licímaco. As 4 divisões que seriam as 4 pontas aqui, assim como as 4 cabeças do leopardo de Daniel 7. Verso 23, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante. Deuteronômio 28, 50 vai falar em diante desse rei feroz de semblante, e justamente ali em Deuteronômio 28 é um capítulo exegético da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo por parte de Roma. Então esse verso 23 aqui é uma descrição do poderio romano pagão. E será entendido em adivinhações, ou, como diz algumas traduções, que seria até melhor, feitiçarias. Ok, o verso 23, então, Roma imperial. Agora o verso 24. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Aqui nós estamos falando agora do papado. Por que o papado iria se fortalecer, mas não por sua própria força? Quando a gente olha Daniel 11, o mesmo papado, aqui no verso 31, diz, aqui sendo apresentado pelo reino do norte. Verso 31. E braços serão colocados sobre ele, o papado, ou o reino do norte, que profanarão o santuário, a fortaleza, tirarão o contínuo, estabelecendo essa abominação desoladora.
Então, quando a Bíblia diz que o papado se fortaleceria não por sua própria força, é porque ele iria usar, como diz Daniel 11:31, braços serão colocados sobre ele. E o que significa braços? Só um verso para vocês verem. O que significa braços? Vamos usar o livro de Ezequiel só para vermos o que significa braços. Ezequiel capítulo 30. Ezequiel capítulo 30, a partir do verso 21 diz: Filho do homem, eu quebrarei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para lhe aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte para pegar a espada. Romanos 13 diz que a espada representa a autoridade do Estado. Capítulo 20, verso 22. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair a mão de sua espada. E farei cair da sua mão a espada, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. E fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como quem geme o traspassado, ou quem receber a ferida de morte, igual Apocalipse 13:3. Então, quando a Bíblia diz que braços seriam colocados sobre o papado, simplesmente está dizendo que o papado teria força militar, teria o poder do Estado. Então, Daniel 8:24 está dizendo que, com a união da igreja e o Estado, o papado tornaria-se forte. E isso aconteceu. E se fortalecerá, Daniel 8:24, com o seu poder, mas não pela sua própria força, usaria a força do Estado, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E nós sabemos que isso aconteceu. O papado destruiu a muitos do povo de Deus. Olhem em Daniel 11, verso 33. E os entendidos, se referindo aos reformadores do período de Inquisição, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada. Poderíamos dizer que a espada, poder civil aqui, além de ter sido também no literal, né? Mas a espada já não era tão usada mais no período de Inquisição, outros instrumentos mais atormentadores haviam sido criados, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão a espada pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias, ou por muitos anos, ou ainda por 1260 dias. Verso 35, e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo. Fim do tempo, segundo o grande conflito 356, seria 1798, quando termina o período de hegemonia papal. Porque será ainda para o tempo determinado. Ou seja, o papado cairia em 1798. Daniel 8, novamente, verso 25. Agora, no verso 25, nós já vamos dar um salto na história. No verso 24, estamos no período de hegemonia papal, dos 1260 anos. Daniel 7:25 também vai mencionar isso aí. Agora, o verso 25 diz: E pelo seu entendimento, pelo entendimento do papado, fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e com paz destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Aqui nós terminamos a visão de Daniel no capítulo 8. Tem 2 versos ainda que vamos ler, mas notem que o texto diz que o papado vai ser quebrado sem mãos. Isso aqui é uma alusão a Daniel 2, quando diz que uma pedra sem auxílio de mãos foi cortada e arremessada nos pés das estátuas. Está conectado ali com Daniel 2. Ok? Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe. Qual a ferramenta que o papado vai utilizar aqui para destruir? O texto diz que vai ser a paz. Vai ser a paz. Olha Daniel 11:32. E os violadores da aliança, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte para proezas. Então ele vai usar argumentos comuns que não causem dissensão entre o povo.
Ele vai usar a paz. Essa é uma jogada interessante. Eu quero ler para vocês uma citação de verdade sobre os anjos. Página 267, que diz o seguinte, olhem só que texto maravilhoso. Página 267. Diz assim, isso aqui está em plena harmonia com a visão aqui de Daniel. Verdade sobre os anjos, página 267. Declaravam que possuíam uma verdade, que haviam milagres entre eles, que os anjos do céu conversavam e andavam com eles, que enorme poder, sinais e maravilhas se revelavam em seu meio, e que isso constituía o milênio temporal, que por tanto tempo haviam aguardado. O mundo inteiro havia se convertido e estava em harmonia com a lei dominical. Olha que maravilha esse texto. Esse texto diz que o mundo inteiro vai se converter em paz com o decreto dominical. Eu me lembro que eu sempre declarei isso, baseado em outros versos que não diziam isso claramente, e não tem muito tempo que eu li esse versículo, né? Não tem muito tempo que eu li esse versículo. E quando eu o vi, eu achei fantástico. O mundo inteiro havia se convertido e estava em harmonia com a lei dominical, exceto esse pequeno e débil povo que ousava desafiar as leis terrenas e as de Deus, pretendendo ser as únicas pessoas corretas sobre a terra. Verdade sobre os anjos, 267. Ou seja, o decreto dominical vai produzir paz. E no livro Maranata, Meditação Matinal, na página 207, a irmã White diz, a palavra de Deus declara que Satanás operará milagres. Fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas as suas enfermidades com o poder satânico. E aí ela segue dizendo várias coisas, e aí agora ela se volta para comentar sobre os fiéis. Ela diz, eles vão ridicularizar nossa debilidade e escarnecer da pequenez de nosso número. Ou seja, então está dizendo que vão ser poucos. E aí aqui embaixo ela diz, se fôssemos no mundo o único povo favorecido pelo Senhor, as aparências depunham terrivelmente contra nós. Por causa de tudo o que vai acontecer com os santos. Ela diz, eles vão suprimir os nossos recursos para que não tenhamos mais como comprar ou vender. O mundo todo se converteu em harmonia. O mundo todo estava convertido em harmonia com a lei dominical. E este pequeno e débil povo erguia-se em desafio às leis do país e às leis de Deus, pretendendo ser as únicas pessoas corretas sobre a terra. Então, o decreto dominical, não sei como será possível, mas vai produzir paz. Vai produzir paz. E esta paz vai ser a ferramenta que o papado vai utilizar para destruir os santos. E é bem interessante agora analisar o que tem acontecido, né, no cenário político, mundial, econômico, social, enfim, em todos os aspectos, que praticamente é um cumprimento desse versículo. Hoje, por exemplo, quando você olha o Papa Francisco, que é o líder máximo da Igreja Católica, ele tem um discurso totalmente ecumênico. Ele preza a paz, ele preza a unidade, ele preza a natureza, ele preza muitos valores, ele preza a igualdade. Ou seja, ele está ganhando o respeito de toda a cristandade. E aqueles que são mais tradicionais, naturalmente, mesmo dentro da ala católica, que tem a sua ala tradicional, não estão vendo com bons olhos. Mas a questão é que o mundo tem aplaudido este homem. O mundo tem aplaudido. E ele se envolve com coisas que seria o bem comum da humanidade. Por exemplo, a natureza. Quem é que não quer preservar a natureza? Um ou outro não quer. Mas a verdade é que a grande massa abraçaria esta causa. Então hoje está sendo lançado os fundamentos para se armar uma armadilha contra a qual dificilmente este pequeno povo de Deus, como diz ali, vai poder ter alguma liberdade.
Porque a maioria das pessoas, inclusive do próprio povo de Deus, porque quando diz ali a pequenez do povo, não está referindo-se à totalidade do adventismo. Ali é o pouco de adventista, o remanescente fiel, naturalmente, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem todos que se dizem adventistas, de fato são adventistas. Toda a igreja adventista, vamos colocar assim, porque a igreja, Israel era o povo de Deus, esteve em Babilônia. Ali estava o povo de Deus, uma representação dos adventistas. Quantos que não se dobraram diante da imagem? Somente três. Somente três. Ananias, Misael e Azarias. O restante se dobrou. No final não vai ser diferente. É claro que eu não estou dizendo que vai ser só três, eu acredito que vão ser muito mais. Mas eu quero dizer o seguinte, não serão muitos. Não serão muitos os fiéis. A maioria hoje está se preparando para se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, que foi uma representação do decreto dominical. Então, se nós, nesses momentos agora, que temos oportunidade, ainda com um período de paz, se nós não fortificarmos a nossa fé, depois vai ser difícil. Por quê? Porque quando a Bíblia diz ali que haverá paz, não vai ser paz para o remanescente, não. Vai ser paz para os ímpios. O remanescente vai sofrer com essa paz. Esta paz, na verdade, vai ser a arma que vai ser utilizada para matar o remanescente. Esta paz vai custar a vida de milhares de mártires. Segundo Apocalipse 6, muitos vão perder as suas vidas. Então, se existe um momento, meus irmãos, em que devemos nos debruçar em cima do estudo da profecia, para sabermos como nos livrar destas coisas, é necessário fazermos isto. E Deus nos dá as devidas orientações, né? Meus irmãos, eu sei que muitas vezes é difícil, porque são tantas coisas que temos que fazer, são tantas as prioridades, mas se nós não sacrificarmos uma parte do nosso tempo para estudarmos a Bíblia, assim como sacrificamos para o trabalho ou para qualquer outra atividade social ou mesmo familiar, nós não vamos ter amizade ou intimidade com Jesus. Jesus precisa de fato se tornar o nosso amigo. Nós precisamos de fato dizer, o meu amigo Jesus. Não palavras superficiais, mas palavras que possam vir de dentro, sendo de fato, considerando de fato Jesus o nosso amigo. Assim como Miller dizia, encontrei em Jesus um verdadeiro amigo. E é isso que ele espera que aconteça conosco também. Porque hoje nós já temos dificuldades, né? Hoje já temos tribulações. Hoje o remanescente já é perseguido pelos de fora e pelos de dentro. E João 11, 1 e 2 diz que mesmo os de dentro vão perseguir o próprio povo de Deus, né? Ou seja, a igreja visível vai perseguir a igreja invisível. Ali diz que vão matar e expulsar das sinagogas. E ali não está falando das sinagogas gentílicas, não. Ali está falando que de dentro das nossas próprias igrejas, os fiéis vão ser expulsos e mortos. É por isso que a nossa fé precisa estar depositada em Deus, meus irmãos. Somente em Deus. Porque esse instrumento incomum, que é a paz, vai ser utilizado para destruir o remanescente. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Daniel 8:26 diz, e a visão da tarde e da manhã que foi revelada, 2.300 tardes e manhãs, e a palavra visão aqui é maré, ou seja, uma parte da razão, que é a visão geral, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque refere-se a muitos dias. Naturalmente, cerrar a parte que já havia sido aqui revelada para Daniel. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei dos negócios do rei e espantei-me acerca da visão. Quando ele diz visão aqui, a maré. E não havia quem a entendesse. Ou seja, a parte que foi explicado, Daniel entendeu, mas a parte dos 2.300 dias, Daniel não entendeu. E aqui no verso 16, quando foi dada a ordem para declarar a Daniel a parte dos 2.300 anos, o anjo não revelou a parte dos 2.300 anos. Revelou o que tinha a ver com os reinos mundiais. Então, os 2.300 anos aqui não foi revelado. Agora, não se sabe por quê. O que se sabe é que Daniel creu, né, que era a verdadeira visão, e não a entendeu. E aí nós vamos ver que esta visão só vai ser revelada no capítulo 9,
mais de 10 anos mais tarde. Afinal, o anjo disse, né? Jesus disse, revele a este a visão, mas não disse quando, né? Porque para Deus um ano é um dia como um ano, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então talvez para os anjos seja perto disso também. Porque na verdade Gabriel só revelou para Daniel a maré, ou seja, os 2300 anos, ou pelo menos parte dele, que ele não desvendou a totalidade dos 2300 anos, no capítulo 9, isso no primeiro ano de Dario, ao passo que este capítulo 8 foi no terceiro ano de Belsazar, no ano 550. Bom, assim nós concluímos o capítulo 8. Naturalmente, eu sei que não nos aprofundamos quanto poderia. O meu esboço desse capítulo tem mais de 15 páginas, então eu só fiz realmente um resumo. Então, meus irmãos, eu incentivo vocês a avançarem no estudo desse capítulo, especialmente o verso 25, porque as coisas não vão ficar bonitas para o nosso lado em breve, e precisamos estar atentos quanto ao que vai acontecer. Agradecemos pelo carinho, agradecemos por vocês estarem prestigiando o nosso canal, não esqueçam de dar o like e compartilhar, e nós estamos aí juntos nessa batalha. Esperamos em breve chegar ao capítulo 12 para começarmos novos seminários e assim crescermos juntos. Então, até a próxima.